Olá pessoal, eu sou o Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Dê um like, inscreva-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar na luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Então inscreva-se no canal. Você se inscrevendo no canal ajuda na luta, porque a nossa luta fica mais forte. Juntos somos mais fortes, certo? Então se inscreva no canal. Os funcionários do metrô, da CPTM e da Sabesp vão fazer greve nessa terça-feira e é bom a população ficar esperta. E a greve vai ser uma greve conjunta de 24 horas nessa terça-feira. É a partir das 0 horas. A decisão pela greve é do sindicato e exige uma suspensão imediata e permanente do plano de privatizações das estatais. E o argumento do sindicalista de São Paulo não pode repetir a mesma coisa que aconteceu no Rio de Janeiro, pela incompetência das empresas que foram privatizadas. As empresas funcionavam direitinho e agora, como foram privatizadas, está a maior baderna. Está a maior baderna, porque a primeira coisa que o empresário, quando pega uma empresa pública, sabe qual é a primeira coisa que ele faz? É mandar 60% dos funcionários embora. Porque ele quer lucro. Então, quanto menos funcionário, é menos salário que ele paga. Então, e aí o que acontece? Aí a empresa começa a ficar uma caca. A empresa começa a não funcionar direito. Agora, esse projeto de privatização, o tal de Tarcísio de Freitas, que foi candidato e hoje é governador, foi eleito em São Paulo, só que ele não foi eleito pela população da cidade de São Paulo. Ele foi eleito pelo aqueles pessoal do interior, que não tem informação e não sabe das coisas direito, então votou no bolsonarista, fascista, que não conhecia nem a Praça da Sé em São Paulo, não sabia onde era a 23 de maio, não conhecia nem onde era o Palácio do Governo. Ele achava que o Palácio do Governo era na Moca, e ele não sabia nem onde era a Moca. É esse tal de Tarcísio de Freitas, do republicano, esse bolsonarista de carteirinha, que inclusive já nas eleições ele já dizia que ia privatizar todas as empresas públicas. Quer dizer, as empresas públicas que dão dinheiro, né? Porque empresa pública que não tem lucro legal, os empresários não querem. Eles querem só a mina de grana, a mina de dinheiro, porque é justamente isso que esses governos bolsonaristas ganham, porque eles ganham pela intermediação da coisa. Agora, não dá para entender a justiça. Bom, a justiça também, a maior parte delas, não é a maior parte. Você não vê nenhum juiz que é filho de um pedreiro, de um servente de pedreiro. Então, a maior parte de juízes, promotores, procuradores, são tudo a pequena burguesia. E a pequena burguesia e o cara que é burguês, eles não gostam de trabalhar. O burguês não gosta de trabalhar. Então, o que ele faz? Ou o filho vira empresário, ou vai virar juiz, promotor, vai virar procurador, entendeu? E a juíza de São Paulo, a Raquel Cabai de Oliveira, ela determinou que os trens
devem operar 100% do efetivo em horário de pico. Entende-se como horário de pico das 4 da manhã às 10 da manhã e entre 16 e 21 horas. E os demais horários, que não tem pouca gente, é 80%. Os sindicatos dos metroviários confirmaram que irão cumprir as medidas, mas em contrapartida, eles cumprirão as medidas e reforçam a solicitação de que tenha as catracas livres, que a população não tenha que pagar passagem. Porque eu, inclusive no meu modo de pensar, o trabalhador nem deveria pagar passagem, porque ele já sai para dar lucro para as empresas, certo? E com o salário que ele recebe, ele paga imposto. E o governo só se enche de grana. Então não precisa pagar o transporte público. O transporte público tem que ser gratuito. Agora eu quero ver com o transporte público gratuito se esse monte de empresário aí querem as empresas. Apesar que mesmo sendo os ônibus gratuitos, as empresas pagam. Quer dizer, as empresas recebem do governo. E elas recebem muita grana. Agora, elas não gostam de pagar um bom salário para o empregado. Mas ganham grana para chuchu. Agora, os passageiros, os sindicalistas exigem que a catraca seja livre nos dias de greve. Seja a passagem gratuitamente para a população. E eu concordo. Em caso de descumprimento, a juíza determina que os sindicatos serão multados em R$500 mil por dia. Agora eu vou dizer quais são as linhas que vão ser paralisadas. A linha azul, linha verde, linha vermelha, linha prata e das CPTMs, a rubi, a turquesa, coral e safira. E as linhas diamante da CPTM e esmeralda, que já são privatizadas, e a amarela e a lilás do metrô, essas vão funcionar. Agora, na Sabesp não haverá, o pessoal da Sabesp do sindicato diz que não haverá interrupção no abastecimento de água. Agora, a privatização da Sabesp vai ser uma roubalheira muito grande. Porque aí o que acontece? A primeira coisa que eles vão fazer, aumentar o preço da tarifa de água. Agora, a presidente do sindicato dos metroviários, a Camila Lisboa, ela classificou a movimentação do governo Tarcísio de Freitas, o bolsonarista carioca, que não conhece nem a Praça da Sé, não conhecia nem a 23 de maio, ele não conhecia São Paulo, ele não sabia nem aonde ele ia votar. Só para vocês terem uma noção. Ela acha que, como estratégia para que o governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, está usando isso como estratégia para piorar os serviços públicos, porque é esse o objetivo. O objetivo do governador bolsonarista, esses bolsonaristas de carteirinha, que só querem o lucro para eles, primeira coisa, eles pegam uma empresa pública e acabam com a empresa.
que é justamente eles detonam a empresa, que é justamente para desvalorizar. E quando for privatizar, o empresário paga uma mixaria e eles ganham uma baita de uma nota, e quem sai sacaneado é a população, inclusive os funcionários, porque quando a empresa privatiza uma empresa pública, a primeira coisa que eles fazem é mandar embora o pessoal, e manda uma boa parte. Normalmente eles mandam mais de 60% embora. Então aí veja como vai ficar a Sabesp, que eles querem privatizar, e também o metrô. Porque é o fim da picada. E você veja bem, como diz a presidente do sindicato, desde que foi privatizado algumas linhas do metrô, ela só traz problema, atraso. Às vezes você fica parado, eu mesmo já fiquei parado na Praça da República um tempão, porque tá com problema a linha. E quando não é privatizada, não tem nada disso. Porque no horário da madrugada, as pessoas fazem a manutenção, os mecânicos, eles fazem a manutenção da linha. E agora, como é privatizada, já viu, os caras, o empresário não quer pagar salário para as pessoas, para o empregado. Quanto menor é o salário, maior é o lucro do empresário. É dessa forma que eles pensam. Eles não pensam em prestar um serviço de qualidade. Não é isso que eles pensam. Eles pensam em ter lucro. É só isso que eles pensam. O objetivo deles é lucro. Agora, esses bolsonaristas, inclusive esse tal de Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que foi eleito pelo pessoal do interior, porque o pessoal do interior tem pouca informação. Inclusive na capital eles são chamados de caipira. Agora, não tem informação e aceita qualquer mentira. Que esses bolsonaristas, por que o Bolsonaro foi eleito? Ele foi eleito em cima de mentira. E eles continuam mentindo. Olha bem, outro dia eu estava vendo uma CPI na Câmara Distrital de Brasília, e a terrorista lá que estava fazendo o depoimento, ela simplesmente falou que quem construiu toda aquela transação do Rio São Francisco, a transposição lá do Rio São Francisco, ela falou que quem fez foi o Bolsonaro. Coitado, o cara é incompetente. O negócio dele não é esse. O negócio dele é mamar na teta do governo, como fez 30 anos como deputado e não fez um projeto. Esse é o Bolsonaro. E aí ela acredita nas mentiras. Sabe por quê? Porque eles vão nessas igrejas evangélicas, como 90% dos evangélicos não tem cultura, porque eles levam a Bíblia debaixo do braço, mas não lê um capítulo. Eles só acreditam naquilo que o pastor fala. Por exemplo, eu tenho parente que eu conversando com eles são evangélicos. Ele falou que o pastor, todo dia na igreja, falava que era para votar no Bolsonaro, porque o Bolsonaro era o enviado de Deus. Isso o pastor falava.
E na época da vacina, o pastor também falava para não tomar vacina e nem usar máscara. E para tomar a tal de cloroquina. E eu tenho um cunhado que tomou a cloroquina. E sabe o que aconteceu com ele? 42 anos, teve uma parada cardíaca. E foi para a caixa prego porque acreditou no Bolsonaro. Porque o objetivo do Bolsonaro era dar um golpe de Estado na nossa democracia. Era implantar no Brasil uma ditadura militar. E ditadura militar nós não queremos porque nós já tivemos. Sentimos na carne e na pele. E sabemos quantas pessoas a ditadura militar matou. E quantas pessoas que eles torturaram que têm problemas, têm sequelas até hoje. Vocês não imaginam o que é. Quem não conheceu não sabe o que é uma ditadura militar fascista. Então, ditadura militar fascista no Brasil, nunca mais. Certo? Pessoal, fico por aqui, mas não esqueçam. Se inscrevam no canal. Ajudem na luta contra essa direita raivosa fascista. Certo? Então se inscreva no canal. Junto nós somos mais fortes, certo? Fico por aqui e um tchau, pessoal.